Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas galerias e redes sociais. O tema que me traz aqui é um tema de máxima preocupação. Hoje encerra o prazo para a entrega de nossas emendas à Lei Orçamentária Anual. E, mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo, eu estou insistindo na mesma emenda, que é a emenda para a construção da ciclovia da Avenida Caxangá. Eu já fiz outdoors publicizando essas emendas, eu já cobrei de todas as formas que essa emenda seja cumprida, e ainda não tive o sucesso de ter a emenda respeitada. Mas vou insistir. Vou insistir e, pelo terceiro ano consecutivo, vou apresentar a proposta de emenda para a construção da ciclovia da Avenida Caxangá, a avenida de que nós temos tanto orgulho, avenida em linha reta, maior da América Latina, a maior avenida em linha reta da América Latina. Nós nos orgulhamos tanto dessa avenida e, no entanto, nós deveríamos ter vergonha. Ter vergonha porque é uma das avenidas que mais mata ciclistas. E nós estamos cansados e cansadas da morte de ciclistas. Na semana passada, o vereador Ivan Moraes subiu a essa tribuna para dizer a mesma coisa, que nós não aceitamos mais mortes de ciclistas. E a Ameciclo pintou nas nossas vias públicas: Recife mata ciclistas. E a prefeitura foi no mesmo dia e pintou a manifestação da Ameciclo. Pintou por cima, mas não apagou o que nós queríamos que estivesse sendo apagado, que é a causa da morte de ciclistas. Vou falar disso agora. Nós não podemos mais tolerar que os ciclistas do Recife sejam assassinados como estão sendo. Senhoras e senhores, nós temos, atenção a esse dado, 4.300 ciclistas por dia usando a Avenida Caxangá. Esses são os últimos dados da Ameciclo, do contador de ciclistas. 4.300 ciclistas por dia, vereador Osmar Ricardo, que usam a Avenida Caxangá, correndo o risco de serem assassinados, brutalmente assassinados. Porque quando você está pedalando uma bicicleta e você é atropelado por um ônibus, isso é um assassinato brutal. Quando você está pedalando uma bicicleta e você é atropelado por uma moto, isso é um assassinato brutal. E nós estamos sendo coniventes com esses assassinatos. Recife mata ciclistas até quando? Nós precisamos do cumprimento integral do plano diretor cicloviário. Nós temos um plano diretor cicloviário que completa em 2024 10 anos de existência. 10 anos de existência do plano diretor cicloviário. E não temos as ciclovias construídas. Não temos ciclovias na Avenida Caxangá. Não temos ciclovias na Avenida Norte, onde circulam mais de 2.000 ciclistas por dia. Não temos a ciclovia na Avenida Recife, onde circulam mais de 2.000 ciclistas por dia. Bicicleta não é meio de passeio. Bicicleta é meio de transporte. Ela é usada como passeio excepcionalmente. Mas ela é meio de transporte para milhares de trabalhadoras e trabalhadores que não podem pagar a passagem de ônibus. Ela é meio de transporte para milhares de trabalhadoras e trabalhadores que
optaram por um meio de transporte sustentável. Porque a bicicleta é carbono zero. A bicicleta não tem custos ambientais. É um meio de transporte livre de monóxido de carbono. Deveria ter todo incentivo. Eu já falei nessa tribuna e vou repetir, que eu tive a experiência de conhecer cidades na Austrália, onde funcionam as ciclorotas. As bicicletas circulam junto com os carros. Agora, a velocidade dos carros é muito inferior. E o respeito à prioridade da bicicleta é total. Aqui não. Aqui deixar a vida dos ciclistas na mão de motoristas que têm uma mentalidade carrocrata é simplesmente jogar esses ciclistas aos tubarões. Vou ouvir o vereador Maguari. Vereadora Eliane Cirne, Vossa Excelência, no início do seu pronunciamento, falou que Ivan Moraes, na semana passada, tinha definido aqui a questão dos ciclistas. Mas eu quero me referenciar a Vossa Excelência, que Vossa Excelência falou há poucos minutos que está encaminhando a emenda, né, para essa questão das bicicletas, combatendo aí os acidentes. Mas eu quero falar para Vossa Excelência que eu não tenho conhecimento, nesta Casa Legislativa, que essas questões de emendas que a gente encaminha para algo social da nossa cidade tenha sido cumprida. Eu não tenho conhecimento. Porque nos outros governos, e nesse governo, eu não vejo que a emenda foi, na verdade, direcionada para aquela finalidade. Se Vossa Excelência tiver a sorte de encaminhar uma emenda e ser bem-sucedida, vai ser um milagre nessa cidade. Muito obrigado. Viu? Obrigada, vereador Maguari. Acolho sua parte. Gostaria de perguntar se o próximo vereador cederia tempo para eu escutar, mas acho que o vereador Luiz Eustáquio queria falar. O próximo vereador inscrito é o vereador Samuel Salazar. Vossa Excelência é o próximo inscrito. A vereadora está solicitando tempo. Obrigada. Obrigada. Vereador Luiz Eustáquio. Vereadora, na realidade, essa luta pelos ciclistas, essa luta é uma luta muito importante e que é feita por alguns vereadores dessa casa. A vereadora, o vereador Ivan Moraes, vereadores do nosso mandato, que a gente está muito preocupado com o que está acontecendo com a vida das pessoas. Nós nos importamos com a vida das pessoas, porque elas não têm proteção nenhuma. E eu acredito que a gente precisa, e aí a CTTU tem essa responsabilidade, a responsabilidade de fazer a sua parte. A gente precisa ter ciclofaixas, ciclovias, vias que protejam as pessoas que decidem ir trabalhar sair de casa pedalando para ir trabalhar, sair de casa de bike para ir trabalhar. Hoje é mais de 7% da população que usa para o trabalho, e não tem proteção nenhuma. É um risco a cada momento, a cada instante que está, você pedala, eu pedalo, Ivan pedala, e nós sabemos esse risco que é você pedalar na cidade. Por isso que a gente tem pedido, juntamente com a Amiciclo, que tem um compromisso muito sério com a sociedade. E olha os dados, e busca, e luta, mas a gente, infelizmente, tem parado para poder cuidar, não é nem cuidar, é falar da estatística.
Para alguns, a morte é apenas uma estatística. Mas para nós e para a família da pessoa que perdeu alguém, é a vida de um cidadão recifense, de um cidadão que está pedalando no Recife. É a vida ali de uma família que vai ser totalmente afetada pela morte daquela pessoa querida. E isso é muito grave, isso é muito sério, isso precisa realmente de uma solução. Precisa de uma solução. Quando eu falo solução, não estou dizendo que não vai ter acidente. Acidente acontece. Mas uma coisa é acidente, outra coisa é você estar numa proteção e haver uma invasão de via. Outra coisa é não ter a via para que você esteja segurança. E é isso que está precisando. Nós precisamos garantir essas vias. Então, o meu mandato, seu mandato, nós vamos continuar lutando para que o mais rápido possível possam ter vias na nossa cidade, para que garantam que as pessoas que pedalam, as pessoas que andam com a sua bike, elas possam ter segurança. Essa é uma defesa do nosso mandato e eu espero que a gente possa reunir mais os mandatos aqui em defesa da vida das pessoas. Muito obrigada, vereador Luiz Eustáquio. Acolho na íntegra seu à parte, igualmente. Acompanhei também sua fala na semana passada, uma fala muito contundente, muito forte. E escuto de imediato o vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência, vim brevemente, não poderia deixar de dar minha contribuição, já vim e falei isso 2 vezes na semana passada, muito importante que cada vez mais pessoas falem, especialmente Vossa Excelência, vereador Luiz Eustáquio, que permanecerão nessa casa na próxima legislatura. E é muito importante a gente dizer que todos e todas nós estamos aqui repercutindo o que já é uma demanda da sociedade civil. A gente tem visto o Amiciclo se desdobrando em atividades. Essa semana, inclusive, foi lançado um manifesto do qual eu sou signatário, assim como várias outras pessoas que estão na política, como várias organizações sociais, em que pedem uma atenção, não é nem uma atenção especial, vereadora Aline Mariano, é a atenção mínima, a atenção correta, a atenção que se deve dar à segurança, à violência que está muito grave no trânsito do Recife. Quando a gente vê uma média de 22 pessoas que falecem, que vão a óbito, que estão pedalando e que são assassinadas no trânsito do Recife, e que a gente vê que em apenas 3 semanas 4 pessoas foram assassinadas, o que já é o dobro da média, e a gente percebe a evolução no número de sinistros com vítimas nos últimos 2, 3 anos, que mais do que dobrou. O único diagnóstico possível é: a prefeitura está sendo, na melhor das hipóteses, incompetente e provavelmente negligente com todas essas mortes. A Amiciclo, eu me somo à Amiciclo, vem pedindo a exoneração da atual presidenta da CTTU, uma presidenta que já está na CTTU há muito mais de 10 anos, ela vem de outros governos, talvez ela não esteja mais com o mesmo ímpeto de que estava quando deu entrada. Eu me alio a Amiciclo, mas eu reforço, é muito pouco você substituir uma gestora se o chefe, se a pessoa que dá as ordens, se a regra geral, se o prefeito não compreende que o que tem que haver não é uma troca de indivíduos, é uma mudança de paradigma. É um escárnio a prefeitura anunciar novas ciclofaixas, fazendo propaganda de que não tirou nenhuma faixa de carro. Porque o que acontece no mundo todo, isso não sou eu que estou dizendo, isso todo mundo que viu o transporte ativo como importante no mundo inteiro, não apenas para a mobilidade, mas para a gente poder fazer frente, vereadora Ana, às mudanças climáticas que vão, de fato, levar o nosso planeta à tragédia. É muito triste você ter que dizer isso, mas é verdade. Não fazer isso se chama negacionismo. A prefeitura não compreender que precisa adotar o transporte ativo, retirando o espaço dos carros individuais, em que a média de pessoa por veículo é muito baixa, não tem outra palavra, é negacionismo. E eu me alio a Vossa Excelência, me alio às organizações da sociedade civil, que querem fazer com que a prefeitura saia do negacionismo e entre dentro de um caminho de reconhecimento da necessidade da mobilidade, de reconhecimento da necessidade de diminuir a violência no trânsito e reconhecer que, ao fazer isso, estará tomando atitudes com vistas a reduzir os impactos da mudança climática. Obrigado, Excelência. Muito obrigada.
vereador Ivan Moraes. Acolho na íntegra e preciso destacar que inteligente a sua colocação sobre classificar a inação, a omissão da prefeitura em relação à instalação das ciclovias como uma manifestação de negacionismo científico, já que a gente deveria estar tomando providências concretas para estimular a mobilidade sustentável, aquela mobilidade que não gera, não tem custos socioambientais, e estamos nos omitindo em relação a isso. Muito inteligente sua observação de classificar essa omissão política como negacionismo científico. Muito interessante. Quero reforçar as falas de Vossas Excelências para dizer que o manifesto da Ameciclo, que foi citado tanto pelo vereador Ivan Moraes quanto pelo vereador Luiz Estáquio, menciona um dado muito preocupante. De 2022 a 2024, o número de mortes no trânsito, mortes de ciclistas no trânsito, aumentou, prestem atenção nesse dado, 116%. De 2022 a 2024, o número de mortes de ciclistas no trânsito aumentou 116%. Isso é inaceitável. Então, hoje, protocolo, novamente, pelo 3º ano consecutivo, a proposta de emenda à Lei Orçamentária Anual para a construção da ciclovia da Avenida Caxangá, como uma manifestação política que não aceita a omissão da prefeitura no cumprimento do plano diretor cicloviário. E, para concluir minha fala, eu não posso deixar de comentar a fala do vereador Maguari. Até foi objeto de comentário nosso no grupo de WhatsApp. Nós precisamos dizer um basta a emendas não impositivas das nossas vereadoras e vereadores. E nós precisamos dizer um basta ao fato de sermos a capital do Brasil com valor de emenda menor que há. A gente não consegue fazer política, a gente não consegue ajudar um centro de atendimento a autistas com a nossa emenda. A gente não consegue ajudar na construção de ou reforma de uma creche em uma comunidade que nós atendamos. O valor da nossa emenda é insuficiente. Nenhuma outra capital do Brasil tem um valor tão baixo de emendas. E, para piorar, não são impositivas. A gente depende do beneplácito do prefeito para investir o valor das emendas que nós estamos determinando. Isso é inaceitável. As emendas precisam ser maiores e precisam ser impositivas. E esse tema nos leva a um outro tema que eu acho que está na hora de discutirmos, que é a compreensão, colegas, eu queria chamar a atenção de todo mundo para isso, é a compreensão da Procuradoria da Câmara Municipal do Recife sobre os limites da nossa atuação legislativa. Basta de nós termos um entendimento que não se alinha com o Supremo Tribunal Federal. Nós não temos condições de legislar na cidade do Recife. Os vereadores do Recife não conseguem legislar, porque nós temos um entendimento da Procuradoria da Câmara que está desatualizado. O Supremo Tribunal Federal tem um entendimento muito mais avançado em relação aos nossos limites legislativos, a nossa competência legislativa. Temos aqui um vereador eleito, o vereador Eduardo Moura. Vereador, quando o senhor tomar posse, que descobrir os limites da nossa competência legislativa, vai se frustrar muito. Porque o que nos dizem aqui é que a gente não tem competência para legislar sobre nada que tenha um mínimo reflexo nos orçamentos da cidade. Isso é inadmissível. Não tem. De acordo com o STF, a gente pode legislar. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, nós podemos legislar
com impactos, reflexos no orçamento da cidade. O que a gente não pode é legislar com impactos na folha de pessoal. Aí a gente não pode legislar. Mas impactos, reflexos no orçamento da cidade, como é que a gente vai, vereador Almir Fernando, determinar, por exemplo, que os protocolos de saúde agora devem ser também digitais? A gente não pode ter uma lei sobre isso na cidade do Recife, porque isso implica custos para a cidade do Recife. E aí, porque tem custos para implementar um protocolo digital para a pessoa agendar uma consulta, um exame, a gente não pode legislar. E isso não encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós estamos em um descompasso gigantesco em relação a outras casas legislativas, de outras cidades, tanto em relação às nossas emendas, quanto em relação ao objeto da nossa legislação. Como é que a gente vai fazer política de mãos amarradas como estamos? Nem temos dinheiro para emendas, para investir numa creche, para investir num centro de atendimento ao autismo, nem temos competência legislativa para fazer leis que impactem na qualidade de vida do povo recifense. Então, um simples projeto de lei que determine que para fazer o agendamento da consulta ou de um exame médico deveria haver um protocolo digital, a gente não pode fazer isso, porque a própria Procuradoria da Câmara vai dizer que a gente não tem competência. E está na hora da gente fazer esse debate, está na hora da gente avançar, está na hora da gente se atualizar, sob pena da gente não conseguir fazer política. E, tratando de dois temas distintos, mas os dois igualmente relevantes, encerro. Muito obrigada, senhora presidenta.